Na peixaria, os peixes estão todos mortos e se estragando. As vísceras arrancadas como num homem estripado da Idade Média ou de outro dia na TV agora. Seus olhos estão opacos e assim sabemos se devemos ou não comê-los. A pele amolece, a escama esmaece, o cheiro é podre, exceto se a peixaria tem muito gelo, imitando o Alasca. O bacalhau com a cabeça decepada vem da Noruega. Um homem que não se sabia ainda se comia ou não os peixes disse que éramos o sal da terra. Na infância, aprendi que o Mar Morto era morto porque tinha muito sal. Depois, aprendi sobre os homens que não amam. O primeiro livro que eu escrevi, assim, montei um livro, escrevi um livro, na verdade foi O Nome do Mundo, que foi publicado depois porque esse contato com essa editora, o Armazém da Cultura, eu tinha feito antes de ganhar o Prêmio Paraná. Só que como demora, acabou que O Nome do Mundo saiu depois do Fábulas, que foi, na verdade, o segundo livro que eu escrevi. Então ficou assim, ficou parecendo que o Fábulas é que foi meu primeiro livro, O Nome do Mundo depois, mas é o contrário. O Nome do Mundo foi meu primeiro livro, o Fábulas foi meu segundo livro e o Só com Peixe foi meu terceiro livro. E O Nome do Mundo, como é que foi o processo de escrita dele? O Nome do Mundo foi um pouco mais aleatório, porque eu gosto muito de escrever livros temáticos. Tenho uma predileção pelo processo de escrita de um livro temático. Mas O Nome do Mundo, eu tinha vários poemas que inclusive fizeram parte dessa oficina que eu te falei, e eu sabia que podia dar um livro bacana aquilo ali, né? Eu podia organizar aquilo de uma forma legal. E eu percebi que dos vários poemas que eu tinha, obviamente nem tudo que eu tinha entrou no livro, porque eu procurei colocar o que eu achava melhor, eu notei que eles tinham um viés filosófico muito grande, que eles estavam muito pensando sobre a vida. Eu acho que é o meu livro mais filosófico do ponto de vista de pensar a vida, mais metafísico, mais ontológico, eu acho que penso ser, assim, eu acho que é o meu livro mais profundo nesse sentido. E então eu organizei pensando em poemas que dessem uma certa organicidade para esse livro, não ficasse uma coisa tão aleatória. Mas o que eu gosto de fazer mesmo, meu processo de escrita que eu adoro fazer, esse que eu vibro fazendo, é o temático. E ele saiu pela... O Nome do Mundo saiu pela Armazém da Cultura, que é uma editora do Ceará, da Albaniza do Mar, que é uma pessoa muito querida, e assim, foi tudo muito bem com eles. Editaram com muita boa vontade o livro, e assim, eu era, né, uma poeta iniciante, nem tinha ganho prêmio ainda quando eles pegaram esse livro e resolveram fazer, sabe? E assim, tudo por conta deles. Então, assim, eu fui muito bem acolhida lá na Armazém. Foi muito importante para mim. E o Fábulas para Adultos Perderam o Sono, como é que foi o processo de escrita dele? Como é que você teve a primeira ideia para escrever o primeiro poema? Sim. E como é que você desenvolveu essa questão da fábula, né? Sim. Da história para criança, só que é para adulto, perdeu o sono. Então... Sim. Eu notei que no meu assim, primeiro, eu li muito o conto de fada e muita fábula, né? Porque, como eu te falei, o meu processo de leitura de criança, ele foi muito tradicional. E o que você mais acha em escola para menino pequeno é conto de fada. Então eu li muito conto de fada durante a vida toda. E depois eu comecei a indagar os contos de fada. Obviamente que eu fui percebendo com a vida que os contos de fada não batiam com a realidade. E isso me deixava muito curiosa de perceber quais eram as histórias por trás dos contos de fadas, quais eram as origens dos contos de fadas. Isso me instigava muito também a escrever. E eu fui notando que alguns poemas que eu tinha traziam sempre, recorrentemente, algum personagem de fábula. Foi quando eu notei isso que eu falei, eu podia fazer um livro só com as fábulas e os contos de fadas. E aí foi isso, peguei alguns poemas já que eu já tinha e depois já comecei. E esses não foram com a intenção do livro, foram no meio de outros poemas, mas assim que eu tive esse apanhadinho e percebi que aquilo era um gancho para continuar trabalhando, eu comecei a fazer de propósito. Eu comecei a pesquisar mais contos, tentar pegar mais contos diferenciados. Comecei a trabalhar também a questão dos filmes, né? Porque ele não tem só, na verdade, contos de fadas e fábulas. Mitos também. Tem mitos, tem fábulas que sou só eu que inventei mesmo, né? Eu que inventei uma espécie de conto de fada. E aí foi isso. E, ele tem uma aceitação muito boa, o Fábulas, assim, as pessoas leem, gostam. Eu gosto muito também. E o Só com Peixes? Você resolveu escrever sobre criaturas do mar, Sim. né?
O Só com Peixes, eu acho que já é um processo já mais amadurecido meu nessa trajetória. Acho, inclusive, que tecnicamente eu falo isso, que tecnicamente eu acho meu livro mais bem feito, porque eu acho que eu limpo ele muito mais. Cada palavra do Só com Peixes, ela é pensada mesmo, cada palavra, até um quê é pensado nesse livro. Eu revisei assim inúmeras vezes. E é interessante esse livro para mim, porque quando eu escrevo Só com Peixe, eu já estou inserida já no meio literário. E isso para mim foi uma coisa difícil também, porque ler para mim sempre foi uma coisa maravilhosa que fez parte da minha vida. Eu conhecia os livros e não conhecia os autores. E isso para mim sempre foi suficiente. E depois eu passo a conhecer os livros, os autores, e passo a conhecer o meio literário, que não é necessariamente algo a ver com a literatura em si, mas que pode acabar influenciando se você é um leitor. Por quê? Porque você está ali perante pessoas vivas, cheias de conflitos, num meio absolutamente fechado, num meio competitivo, onde as pessoas competem por prêmios que não existem, por lugares que não existem, onde as pessoas querem estar na crista de uma onda que também não existe e que é impossível você estar naquele topo o tempo inteiro, sabe? E as pessoas querem se manter nesse jogo, e para você fazer isso é um cansaço muito grande. E eu fui notando também que é um barulho muito imenso, que te tira, inclusive, de uma coisa muito boa que a literatura pode ter te dado. No meu caso, os livros, a leitura. Então, eu comecei a perceber, durante o processo do Só com Peixes, antes, né, que aquele barulho todo, que inclusive me fazia ler menos, que aquilo estava meio ensurdecedor para mim, sabe? E também é uma coisa um pouco, para a gente que ama literatura e que vem de uma história com a literatura que é visceral, é um pouco difícil perceber também que o mundo dos autores não corresponde à beleza das suas obras. E você fica assim, poxa, mas eu quero a beleza das obras, eu só quero as obras. Claro que existem pessoas maravilhosas no meio literário, mas estou falando de um efeito de multidão, né, que isso dá quando você está imerso nesse meio. E então eu entrei num processo que eu falei assim, eu quero silêncio, eu quero mergulhar, eu comecei a fazer uma analogia quase que de socorro, que os peixes é que tinham silêncio, que eu queria estar dentro d'água, que eu queria estar num mergulho, porque o mergulho tem isso, né? Quem já mergulhou sabe, no mergulho você está imerso ali naquela água, você está em silêncio total, porque até os sons que você ouve no mergulho são silenciosos. É um só, é quase um mantra da água. Não tem uma comunicação de barulho. E ali você não é mais predador. Ali você é um com o outro. Ali você é o meio ambiente. Você tá... Eu estava desejando isso, sabe? Como é que faz para fazer parte de novo? Como é que você vira o todo outra vez? Como é que silencia? Eu quero a água. E aí as coisas vão te levando naturalmente, né? Porque a água é o líquido amniótico, a água é a sua necessidade de novo da barriga. Você quer voltar às origens, você quer retornar, você quer fazer o caminho contrário, você quer nascer, e nascer é morrer. Então foi um processo assim, muito profundo, doloroso até. Aí eu fechei as redes sociais durante um tempo, eu não tinha condição de ficar com aquele barulho e fazer. E eu fui ficando tão silenciosa, foi engraçado isso, né? A minha filha brinca e fala assim, não aguentava mais minha mãe escrevendo esse livro, porque ela não parava mais de levar a gente no aquário. Eu ia muito no aquário ali do zoológico, né, que faz a reprodução de São Francisco, e ficava observando os peixes. E eu gostava demais de ser um aquário de rio e não de mar, porque a água é turva. E então dava a impressão de silêncio ainda maior. A água é turva, e eu cismei durante uma época, e até hoje sou cismada, que o poeta é verde musgo. Então tudo era em consonância com aquilo, com aquela água, com aquele lodo. O Só com Peixe foi para mim muito isso, lodo, sabe? Foi um processo muito interessante, me fez muito bem, Eu acho que as pessoas sentem isso quando elas leem, porque ele é um livro, as pessoas sentem que ele é profundo, sentem que ele é doloroso, mas no fim as pessoas gostam de ter feito esse mergulho, sabe? Eu gosto muito desse livro.